Meu amigo vascaíno, reunião hoje define o destino de Abelão e também do treinador Maurício Barbieri. A gente vai falar aqui também sobre a situação aí do Paulo Brax e do Luiz Melo sendo cobrado aí bastante internamente aí por conselheiros do Vasco da Gama e a situação de protesto. Ontem, protesto lá em Miami, na Flórida, protesto na chegada do Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro, e essa semana, até o jogo do Flamengo, terá mais protestos. E o seguinte, situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, que desagradável, hein, pessoal? Eu peço a você que está insatisfeito com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para se inscrever no nosso canal, nos ajude a lutar contra esse sistema, contra essa SAF 7771. Essa SAF que foi a maior furada da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bem, meus amigos, é o seguinte, situação do Vasco dentro de campo piorou. Ontem o Corinthians venceu, jogou o Vasco ali mais para o abismo, 18ª colocação. O Corinthians venceu a equipe do Fluminense e o Vasco muito pressionado nesse campeonato brasileiro. A pior campanha dos últimos 20 anos aí do Vasco da Gama, que coincidiu com a nova era, certo? E o seguinte, meus amigos, hoje terá uma reunião decisiva. Para mim, nem era para ter essa reunião, certo? Porque eu acho aí que o menos culpado é o Abelão. Abelão é o menos culpado, ele não tem nada a ver com isso aí. Quem é culpado? O treinador aí, Maurício Barbieri, não precisa de reunião para mandar o Barbieri embora. É clássico contra o Flamengo essa semana, é campeonato à parte, então, cara, alguma coisa tem que ser feita para dar uma resposta aí para a torcida. Tem que mandar embora o Barbieri. Barbieri não tem a mínima condição de continuar sendo treinador do Vasco da Gama. Um cara que escala mal, um cara que substitui mal, um cara que não tem padrão técnico, nem tático nenhum, cara que relaciona mal o jogador. Cara, já deu já pro Barbieri. O Barbieri perdeu a mão desse grupo literalmente. Vai tarde, Barbieri, vai tarde. Outra coisa, situação do Abel Braga também está indefinido ali como coordenador técnico. Não está descartada a saída do Abel Braga. E o Abel Braga é o único que tem ali raízes ali de Vasco da Gama, que sabe como que o Vasco funciona. Parece aí que o Abel também vai ser pauta dessa reunião. No Vasco é muita reunião e pouco trabalho. O Barbieri tem que sair, eu permaneceria com o Abel. Agora, o grande erro aí desta SAF é o seguinte, é a permanência do então gerente de futebol, cara forte, Paulo Brax. Não adianta efetivamente mandar treinador embora e continuar como responsável. O cara que montou esse elenco aí, sem planejamento nenhum. Paulo Brax muito fraco, e ainda digo mais para você, torcedor vascaíno, se não mexer na estrutura aí, comando que vem de cima, o senhor Luiz Melo, que não tem representatividade nenhuma, que não tem lastro para ser CEO de nada, cara, não vai mudar rigorosamente nada. Situação do Vasco aí desesperadora. Eu espero aí que com essa saída do Barbieri, certo, possa efetivamente dar um ânimo a mais aí para o time do Vasco da Gama
E ontem a gente viu o torcedor na rua, torcedor lá nos Estados Unidos, de frente lá para a sede da 7777 Partners, protestando. Aqui no Rio de Janeiro, da mesma forma, na chegada, teve torcedor que chegou a correr na chegada do Vasco, desembarque aqui no Galeão, atrás do ônibus. A situação está tensa e complicada. Poderá acontecer hoje, o Vasco treina na parte da manhã aí, mais protestos lá no CT Moacir Barbosa. E o seguinte, meus amigos, olha, eclodiu uma crise sem precedente. A janela está abrindo aí, mas a gente sabe que pouco será feito, não tem dinheiro. Hoje não está descartada aí a venda do Marlon Gomes para poder tentar trazer jogadores aí para que o Vasco possa se reforçar no dia 3 de julho, perfeito? Mas aquela situação, o torcedor está chateado, se continuar desse jeito, vai ser sim. Aquela situação que a gente falou, público zero, sócio torcedor zero, porque o torcedor do Vasco está se entregando, está dando dinheiro aí para essa SAF, e essa SAF não está correspondendo. Mudanças e faxina precisa ser feita aí nesse ambiente da Vasco SAF, além do treinador Maurício Barbieri. E outra coisa, a gente vai cobrar aqui que o presidente subjúdice, Docinho, e também o Osório, mas o Duque Estrada, tem cadeira aí no Conselho Administrativo da SAF, que cobre e fiscalize aí a 777 Partners. Eu sei que eles não vão fazer, certo? Mas a gente tem que cobrar, tem que insistir com isso, porque é uma vergonha, e eu vou terminar falando aqui, ó, é um estelionato o que fizeram com o Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá como já está prevalecendo. Valeu!